Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, chegamos a mais uma sexta-feira, vamos dar uma relaxadinha, mas não sem antes fazer o nosso resumão semanal. Vamos começar rápido, porque no final tem algumas coisas interessantes para comentar com vocês. Na segunda-feira eu tratei do início do ano parlamentar, com os deputados e senadores correndo para ver quem chegava primeiro no plenário para defender medidas para reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. E foram feitas várias propostas mirabolantes, muitas delas na área tributária, e eu lembrei na oportunidade que é proibido para os parlamentares fazerem propostas nas quais haja redução de impostos, haja redução da arrecadação. Isso é uma prerrogativa do Poder Executivo, da Presidência da República. Mas mesmo assim o debate foi bastante acalorado e fica fácil entender. Nós estamos entrando num ano eleitoral muito importante, fundamental para o futuro do país e, evidentemente, quem fizer uma proposta que eventualmente seja adotada para reduzir preços de combustíveis vai se reeleger ou até vai conseguir uma promoção dos seus eleitores, de deputado para senador, senador para governador e assim por diante. Mas eu vou dizer para vocês sobre essa questão do preço do petróleo que tem duas coisas importantes acontecendo. A primeira, a gente já trabalhou bastante sobre isso, é a questão da tensão entre Ucrânia e Rússia, junto com a OTAN nesse meio de campo. A guerra saindo vai sim provocar uma inflação de combustíveis, e não saindo, a tendência é, finalizando o inverno no hemisfério norte, o preço do petróleo cair. E a outra questão, esse é o único ponto em que os juros podem vir a beneficiar o país um pouquinho, é que com a alta da Selic, está entrando muito investimento especulativo no mercado financeiro brasileiro e pela quinta semana consecutiva o real se valorizou frente às moedas internacionais. Isso significa o quê? Que na conversão fica mais barato importar. E aí nesse ponto, o preço do petróleo em dólares pode até aumentar lá no exterior, mas em reais pode cair aqui no Brasil. Na segunda-feira eu também fiz um rápido comentário sobre o fato da Argentina estar assinando vários acordos comerciais com a China e acordos financeiros de empréstimos, inclusive para construir uma usina nuclear naquele país. E advertir, olha, a China tem uma prática bastante duvidosa em relação aos empréstimos que faz a outros países, com uma taxa de juros maior, um prazo de pagamento menor, e normalmente os governos dos países não conseguem pagar esse débito e acabam empenhando as propriedades ou os ativos que foram investidos com esses recursos. A China, como eu falei na segunda-feira, já assumiu mais de 70% do principal porto de Sri Lanka. Espero que não aconteça nada com a Argentina, mas é difícil. Seria bom que o Congresso daquele país se mobilizasse e recusasse esse tipo de acordo. Na terça-feira, nós construímos aqui o maior fora de curva da nossa história. Foram quase 30 minutos de vídeo e eu realmente, na hora da edição, tentei cortar alguma coisa e não conseguia, porque eu estava detalhando a ata do Conselho de Política Monetária que decidiu aumentar os juros básicos no Brasil, a Selic, para 10,75%. Com uma forma resumida agora, pessoal, eu vou dizer: nenhum dos argumentos que eles usaram para essa alta de juros é consistente o suficiente para justificar essa decisão. Na minha opinião, continuo mantendo ela, eles fizeram uma baita besteira, porque a inflação não tem a ver com a demanda interna, não tem a ver com a gestão das contas públicas, e sim é vinculado a um contexto internacional que atingiu Estados Unidos, atingiu União Europeia e todos os países mais desenvolvidos do mundo. Então, de novo, repito, fizeram besteira. E na quarta-feira eu não resisti, ainda estava muito brabo em função da questão da alta dos juros injustificada, a meu ver, e chegaram dois indicadores. O primeiro indicador foi mais uma queda do IPCA, que ficou, se não me engano, em 0,55%, inferior inclusive à variação de preços lá nos Estados Unidos, que chegou a quase 0,7%. No mesmo dia também o IBGE divulgou o resultado final das vendas varejistas no Brasil.
Um crescimento perto de 4%, não me lembro agora o percentual exato, mas modesto frente ao que aconteceu em 2020 por conta da pandemia. Houve uma recuperação parcial do que aconteceu no ano retrasado, e mesmo assim nós estamos muito abaixo dos padrões de consumo que existiam lá em 2014, logo antes da grande recessão brasileira. E esse muito abaixo não se aplica somente à questão do consumo de produtos no varejo. Ele se refere também ao setor de serviços e à indústria. Gente, o Brasil ainda tem muito que recuperar daquele desastre que começou a se manifestar em 2014, mas as raízes são um pouco anterior. Então o Brasil tem muito que recuperar para ao menos chegar ao patamar de 2014, que foi o ano logo anterior do início do grande desastre da economia por conta de maluquice na gestão das contas nacionais. E finalmente ontem, pessoal, o IBGE de novo, foi muita divulgação na semana por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entregou para a gente o resultado do setor de serviços em 2021. Houve um crescimento de 2 dígitos, foi 10,89%. Em relação a 2020, o número é bonito, mostra que o setor, sim, ele se recuperou, pelo menos percentualmente, da pandemia, porque se nós compararmos o desempenho de 2021 com o de 2019, tem sim um crescimento da ordem de 2%, mas, de novo, aquela comparação, pegando 2021 frente ao volume de serviços prestados em 2014, tem ainda uma longa estrada para rodar para recuperar os patamares de meados da década passada. Também ontem tratamos da perspectiva de crescimento da safra agrícola, que é uma excelente notícia, ainda mais com os preços internacionais tendendo a manter sua alta, do desabafo do presidente do Banco Central, a rede Jovem Pan, colocando a culpa por ter subido os juros no governo federal por conta do descontrole das contas públicas, o que não é verdade, e por fim uma análise do grande crescimento da geração de energia a partir de placas solares, que apesar de ser importante para a área residencial, para pequenos negócios, não substitui formas perenes de geração de eletricidade. Vamos lembrar, placa solar, ela vai funcionar durante o dia, não funciona durante a noite, e também tem sérias deficiências em períodos de nebulosidade e chuvas. Então, não existe estabilidade do fornecimento e é uma necessidade para um país que realmente quer fazer com que sua economia cresça de maneira sustentável. E hoje, gente, o que nós temos para destacar antes de nossas crônicas de preciosidades? Olha, vale a pena falar a respeito da certificação que foi solicitada pela Embraer para o seu carro voador. É um carro que é autônomo, tem pouso e decolagem na vertical, é tipo um drone tamanho família, e é diferente, completamente diferente daquele carro esloveno que buscou habilitação na União Europeia, que é movido a gasolina, tem decolagem e aterrissagem parecida com a de um avião, e é o motorista que dirige, não é autônomo. E esse modelo brasileiro parece que já tem bastante aceitação em vários mercados, inclusive a Prefeitura de Sydney, da Austrália, está fazendo algumas encomendas importantes para entrega em 2026. Também hoje o Banco Central divulgou seu indicador, o IBC-BR, que é uma prévia do PIB, colocando um avanço de 1,3% em dezembro frente a novembro. E aí a grande imprensa já falou, decepcionou, esperávamos 1,5%. Olha, não vamos dar ouvido para bobeira. Isso é o uso político da informação. O fato é que, de acordo com esse indicador anualizado, o Brasil cresceu 4,5% no total de 2021 frente a 2020. É um número, é um percentual bonito, mas vou falar francamente, não é o suficiente. Acho que o Brasil pode dar muito mais se tiver maior liberdade empreendedora. Isso implica, sim, nas tão faladas reformas tributárias, administrativas e melhoria da infraestrutura e redução da burocracia no Brasil. Também um outro indicador importante que foi divulgado hoje, da Associação Brasileira de Supermercados, que fez as contas deles lá e chegaram à conclusão de que o consumo brasileiro nos supermercados do país
cresceu 3,04% em 2021. Olha, considerando a questão da inflação, que atingiu bastante o setor de alimentos, é um resultado positivo para o setor. Isso significou o quê? Que as pessoas consumiram mais alimentos e, eventualmente, abriram mão de compras em outros ramos do varejo brasileiro. Uma outra questão explicitada pela Abras foi que o brasileiro mudou um pouco o seu perfil de consumo, olhando mais preços e buscando produtos de menor valor em detrimento da grife. Isso é uma coisa positiva e mostra que aos poucos a população do nosso país está efetivamente aprendendo a dar valor e a trabalhar com seu próprio dinheiro. E finalmente, para fechar a parte mais informativa do Fora de Curva de Sexta, é interessante citar uma conquista feita no Reino Unido. Semana passada eu falei a respeito dos norte-americanos lá da Califórnia conseguindo gerar energia a partir da fusão nuclear. Eles produziram o equivalente a 6 ou 8 pilhas palito de energia, mas agora a coisa foi mais séria. No Reino Unido, eles conseguiram produzir 59 megajoules. Para ter uma ideia do que significa isso, essa energia ela pode abastecer mais ou menos 35 mil casas durante 5 segundos. É claro que não é muito, mas é bem mais que meia dúzia de pilhazinhas. Então, gente, os avanços tecnológicos nessa área energética da fusão nuclear, que é não poluente e gera uma energia muito mais farta do que qualquer outra tecnologia da humanidade, ela está chegando rapidamente a um ponto de uso comercial e isso vai ser bom para todo mundo. Especialmente aqui para o Brasil, que nós temos uma insegurança energética estrutural fantástica. E pessoal, agora começando o real fora de curva da sexta, vamos começar a falar sobre relações internacionais. Vários de vocês devem ter visto uma reunião do presidente Vladimir Putin com o Macron da França, eles numa mesa de uns 5 metros de comprimento, cada um numa ponta da mesa. E começaram, por conta disso, a debochar direto do presidente da Rússia. Afinal de contas, uma distância dessa maneira, de 5, 6 metros, é ridícula. Só que daí gozações vão, gozações vêm, e descobre a real motivação do presidente russo ter feito essa medida de distanciamento. É que o nosso amigo Macron, que pessoalmente eu acho um cara muito chato, ele chegando na Rússia, foi solicitado a fazer um examezinho básico de Covid para ver se podia se aproximar do presidente russo. E ele se recusou. Até quase caiu a caneta aqui. Mas então vamos repetir. E ele se recusou. Dessa vez ficou a caneta. Então vamos à terceira. E ele se recusou, dizendo que não queria tirar seu nobre sangue francês, porque os russos poderiam pegar o DNA dele. Olha, DNA de umas certas figuras até interessante pegar. Mas logo do presidente Macron, por favor, né? Então Vladimir Putin, nesse caso, estava coberto de razão de se manter distante do Macron na reunião que eles fizeram para tratar, evidentemente, sobre as questões da Ucrânia, que é o grande drama, a grande novela desse início de 2022. Por falar nisso, o presidente brasileiro também está se preparando para o encontro com o líder russo, Vladimir Putin. Espero pessoalmente que ele tenha mais habilidade do que o líder gaulês para negociar as questões de interesse do nosso país e depois questões internacionais. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte: será que a distância entre os dois presidentes vai ser igual a que teve entre o Putin e o Macron, ou eles vão estar mais próximos? Isso seguramente vai depender se o Jair Messias Bolsonaro vai aceitar compartilhar seu DNA com o Império Russo. Vamos ver o que acontece. Continuando na política internacional, tem coisas muito ridículas acontecendo por aí. E aqui na América Latina, o nosso famoso presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, lançou no seu país o próprio desenho animado, ele como um super presidente, o Bigodon, que combate vilões norte-americanos, especialmente Donald Trump. Então será que o Bigodon, ou como eles falam, Super Bigode, vai conseguir salvar o planeta?
A Venezuela, ele não conseguiu, segundo o depoimento de vários cidadãos daquele país que chegam aqui no Brasil fugindo da fome. Mas vamos ver, né, gente? O desenho animado aceita tudo, inclusive muita besteira. Mas comédia é comédia e vamos adiante. Ah, tem uma coisa que eu esqueci sobre o Super Bigode. Ele tem agentes infiltrados no Pentágono. E isso é verdade. Semana passada descobriram, lá naquela área de extrema segurança, talvez a área mais segura do mundo, uma galinha ciscando. E a moça estava lá despreocupada, procurando suas minhocas, procurando suas raízes, e o pessoal do Pentágono resolveu chamar uma organização defensora dos direitos dos animais para pegar a penosa. O negócio é o seguinte: será que uma galinha, que evidentemente tem cérebro de galinha, como será que ela conseguiu ludibriar toda aquela segurança? Bom a gente saber. E mais importante que isso é que o próprio Pentágono descubra como ela conseguiu furar os bloqueios. Porque se entra uma galinha, tudo pode entrar no lugar. E finalmente, para fechar o Fora de Curva de hoje, nós temos que comemorar o nosso Brasil. Afinal de contas, somos novamente campeões mundiais, muito antes da Copa do Mundo começar. Somos campeões mundiais femininos de luta de travesseiro. O negócio funciona mais ou menos o seguinte: cada um dos lutadores pega um travesseiro e começa a dar travesseirada no oponente, ou na oponente, como foi o nosso caso, até derrubar o pobre coitado. E a nossa campeã, a Stella Nunes, derrotou todo mundo lá e virou campeã mundial de guerra de travesseiros. E aí, vocês, especialmente os que são casados, quando hoje à noite ou de madrugada, porque hoje é sexta, forem para a cama, olhem em cima do leito aqueles travesseiros macios, fofinhos, limpinhos, branquinhos, e olhem para a companheira, para o companheiro, e antes de dormir, por favor, digam para ele ou ela: não faça de seu travesseiro uma arma. A vítima pode ser você. E com isso, gente, o Fora de Curva de sexta-feira fica por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Aproveitem, porque sempre segunda-feira as encrencas recomeçam. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, botão no like, especialmente compartilhem esse vídeo para dar mais visibilidade para o nosso canal. E claro, se inscrevam aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um ótimo final de semana para cada um de vocês. Até breve. Tchau.